Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada por ter escolhido passarmos esses momentos juntos, não é, Conceição? Verdade, Mirtz. É uma alegria estar aqui com você, Mirtz. É uma alegria ter você conosco. E hoje eu creio que nós temos uma pauta bem agradável. Sempre os assuntos, às vezes, são polêmicos, mas a gente precisa falar sobre certos assuntos, Verdade. né, Mirtz? Hoje o título da nossa pauta é O Livro Mais Azedo da Bíblia. Porque, na verdade, queridos, a Bíblia não é único, é um livro que tem 66 livros dentro, né? Histórias, né? Sim. Então, são muitos livros e as pessoas gostam muito de comentar sobre eles. Tem pessoas que, não estou falando nem de cristãos, qualquer pessoa, às vezes, que ouviu falar na Bíblia, conhece o livro de Salmos, Sim. Né? E acha maravilhoso. Sim. Né? Alguns têm outras preferências, gostam de um evangelho, né? Outras pessoas acham o livro de Cantares, por exemplo, acham uma verdadeira poesia, sim. né? Enfim, tem gosto para tudo, nada. Tem gente que, por exemplo, não gosta de ler, mesmo lendo a Bíblia muitas e muitas vezes, diz, não gosto de ler números, né? Sim. Não tem isso, né? Sim. Mas nós vamos conversar porque este livro, que é o de Eclesiastes, realmente muita gente concorda que é um livrinho azedo, né? Tem de tudo, né? Porque você vai poder avaliar isso depois da nossa conversa, porque eu já vou começar com um texto dele, né? Com Eclesiastes capítulo 7, a partir do 2, que diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque a tristeza do rosto torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Parece meio para baixo mesmo, pra não nossa parece? Alma, para a alma humana que só quer prazeres e alegrias, não vê a questão do tratamento de Deus, do trabalhar de Deus no coração, essa parte é azeda mesmo. Sabe? Mas, queridos, ele está falando da nossa vida, Sim, né? A nossa vida que estamos aqui, do nosso cotidiano. Sim. E esta é bem rápida. Gente, a Bíblia diz que é passageira e que ainda depois dos 70 é enfado. Canseira é enfado. É canseira, né? Sim. Então, não é uma boa realidade. No natural, nós sabemos que não é, né? É como se nós, como seres humanos, Mirtz, vivêssemos aí uma vida de sonho. Você acha que a vida vai durar. Você tem um comportamento como se você fosse eterno, que as coisas fossem demorar muito para acontecer. É exatamente isso que fala o livro de Provérbios. Ninguém acorda pensando que um dia vai morrer. Claro. Né? Uma pessoa normal, né? Não pensa nisso nunca, né? Sim. Só que tudo aquilo que está contido na Bíblia é para nosso ensinamento, para né? nos preparar, para o nosso né? crescimento, né? E o Eclesiastes faz a gente encarar a realidade. A palavra que você usou. Põe no chão, né? Sim. Pés no chão. O versículo 2 ainda diz de maneira bem clara: é melhor você ir à casa onde morreu alguém do que ir a um banquete, porque quando você vai na casa de luto, você tem que refletir sobre a vida, né? Não é? Sim. Né? E também tem uma parte que nós entendemos hoje como cristãos, que Paulo falava, é muito melhor eu estar com o Senhor hoje do que eu estar no mundo tão perverso. É uma visão que Eclesiastes está falando, né? Quer dizer, é muito melhor do que você ver a pessoa ali labutando na vida, sofrendo, tendo... Porque a vida é um sofrimento. Nasceu, já começa a sofrer. É muito melhor... em sofrimento. Sim, se nasce ali, mesmo de parto normal, como a gente sabe, nasce sofrendo. Né? Então, ali dá o sentido, Mirtz, de que é muito melhor estar com o Senhor. Né? Mas Eclesiastes não. Ele vai terminar nisso, mas ele está falando assim, vamos
ficar com o pé no chão para aplicar nosso coração nas coisas corretas. As coisas que são. Que na realidade, bem isso mesmo. E o que ele está dizendo assim, a vida é dura, é cheia de aflição, de desânimo, de decepção. Bom, para alguns mais e para outros menos. Sim. A gente tem que admitir que essa é uma verdade, né? Sim. Não é? Mas algumas pessoas têm que reconhecer que a vida que elas levam não é a vida que elas queriam. E né? aí leva a gente a refletir, esse tipo de texto leva você a refletir sobre o teu orgulho, sobre as coisas que você está dando tanta importância na tua vida, que realmente o que vai importar? Todo mundo passa pelo processo da morte. Quer dizer, é o fim de todos nós, né? A não ser que participe aí da volta do Senhor. Sabe, esse choque de realidade é para nos lembrar que tudo aqui é momentâneo. Passageiro. Até as alegrias, porque você pode estar vivendo a melhor fase da sua vida, e aí você acha que a vida é boa mesmo. Mas a gente fala, uau, quero continuar por aqui. Mas vai passar. Sim. É momentâneo, vai passar. Ou você pode estar vivendo um momento muito, muito triste, muito horrível, mas também vai passar. Também vai passar. Né? Essa que é a verdade. É só uma etapa da vida. Aliás, nós vamos passar. Nós estamos aqui de passagem. Né? E é interessante a gente falar sobre isso, Mirtz, e pensar que antigamente a gente ainda brincava. Para aí para pensar, daqui a uns 50 anos eu vou ser o quê? Ia ser uma fotografia. Ali 50, 100 anos, você não passaria de uma fotografia. Nos tempos modernos, eu brinco com o Emanuel Amor, vamos tomar cuidado, porque nem fotografia a gente vai ser. Porque é tudo no celular, tudo no computador, né? Não tem mais aquele hábito, né, da fotografia. Mas a gente precisa, às vezes, parar para olhar isso, né? E quando o autor de Eclesiastes foca já direto na condição da morte, porque ele está dizendo claramente que todos nós vamos enfrentá-la, todos. Sim. E ele diz que na hora da morte, todo mundo vai ser nivelado, é tudo igual. Não existe não tem rico nem pobre. A gente vê nessa situação que nós estamos vivendo também no Rio Grande do Sul, né? Você vê, não tem rico, não tem pobre, quem tem muito, quem tem pouco, todo mundo passou pela situação. tragédia, né? Então, o que vai valer são outras coisas. Aqui nada vale. Eu contei aqui, vou repetir, você que está sempre conosco, porque foi um meme bem recente que eu vi mesmo, onde no dia do enterro lá, né, dois homens conversando, aí um olha e fala, gente, ele era muito, muito rico. Você sabe quanto ele deixou? O cara falou, deixou tudo. Para onde ele foi, não se leva nada. Né? Não se leva nada, então deixou tudo. E é importante a gente refletir sobre isso e a gente pensar, você que está aí conosco, o que é tudo para você? Né? Será que a coisa que nós vamos falar, que eu sei que vai ficar para o final, sobre... Quem é tudo para nós, né? Será que o teu tudo está voltado para as coisas que realmente são? Porque o livro conduz, o objetivo do livro é questionar o sentido da nossa vida. O sentido da vida. É esse mesmo, sabe? Tipo assim, você precisa saber como você vive. Sim. Este é o sentido. Como é que você vive? Se você tem uma resposta muito boa para isso, aliás, a tua resposta, seja boa ou não, vai definir... Quem é você, o que você está fazendo, né? Sim, Emanuel tem uma frase que ele sempre fala, o que eu não quero está muito definido na minha mente. O que eu quero eu posso até mudar de opinião, mas o que eu não quero eu já defini muito bem nos meus últimos 30 anos. E é verdade, a gente tem que pensar sobre isso. A gente precisa. Sabe qual é o significado da tua vida? Sim. Por que você quer continuar vivendo do jeito que está vivendo? Sim. Que sentido é esse? São coisas interessantes. Sim. Né? Se vive melhor pensando assim. Vamos pegar Eclesiastes já do primeiro capítulo. No 1, ele vai dizer quem é ele e por que ele está escrevendo essas coisas. Eclesiastes 1, 12 e 13 diz assim, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém e apliquei o meu coração a perguntar e a investigar com sabedoria a respeito de tudo quanto se faz debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitarem. Né? Quer dizer, ele já o propósito de Deus, mas é enfadonho. Nós vemos hoje grandes homens ricos, milionários, os mais ricos do mundo, falando sobre isso, do enfado que é a vida para eles.
E nós sabemos que quem vai preencher esse vazio é um só, né? E é tão interessante a gente ver isso na prática. Quer dizer, nós não estamos falando aqui de um assunto que ninguém conheça. Acontece, né? As pessoas têm tanto e estão tão vazios, né? Você diz hoje, os homens que têm muito dinheiro, ele está deixando bem claro quem era ele. Sim, ele era o diz rei assim, Salomão. eu, pregador, fui rei sobre Israel. E não foi um rei qualquer, né? Não. Gente, foi um rei muito poderoso. Muito rico. E outra coisa, além de todo o poder, de todo o dinheiro, Muito a Bíblia sábio, vai né? dizer essa qualidade. Sabedoria. Foi sábio, foi um dos homens mais sábios Sim. que reinou. Sim. Ele tinha muita coisa. Então, ele tinha Nem isso preenche o homem, né? Ele tinha todos os recursos Sim. que alguém gostaria de ter. Dinheiro, poder, sabedoria. Sabedoria. Uau, né? Não tá bom demais, né? Ele Sim. está dizendo que não. Não. Que só Que isso não vale a faz pena, nada. não. Fica né? vazio do mesmo jeito. Ele diz que com essa sabedoria que ele tinha, ele começa a olhar as coisas Sim. que aconteciam aqui nessa terra. Sim. Então ele começa a dizer, vamos pesquisar direitinho o que é que tem valor aqui? Sim. E ele começa perguntando, será que trabalhar é o ideal, tem valor? Traz contentamento? Então ele vai dizer assim, eu estou no capítulo 1, no livro já no capítulo 1, no verso 3, ele diz, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E ele mesmo responde no verso 4, uma geração vai, outra vem, e a terra permanece para sempre. Sim. É tipo assim, você trabalha e não leva nada. não leva nada, fica tudo aqui, né? E ainda, por exemplo, a gente pegando a vida dele, poderia usufruir de tantas coisas, mas isso não preenchia o coração dele, né? Essas coisas de trabalho, às vezes eles pensam que é uma coisa muito de mulher. Mulher costuma dizer isso a respeito do serviço de casa, né? Sim. Gente, o serviço de casa não acaba. Não acaba. Todo dia a gente faz a mesma coisa. Você lá termina de lavar prato, tem prato para lavar, né? E assim vai. Você sabe, né? eu pego esse critério de todo dia, serviço da casa, a mesma coisa, sujeira igual. Eu falo, ó, pega a tua casa, tranca ela no máximo e você vai limpar ela no dia seguinte, tem sujeira. Assim é o homem, assim somos nós. Se você tranca tudo para não errar, erra o pé e tem que ser purificado pelo sangue de Cristo. Então, o serviço da casa, Mirtz, é como a nossa vida, como ele está falando aí, a mesma coisa. Não, ele não diz que não devemos trabalhar. Devemos em fazer. lugar nenhum. Sim. Você precisa trabalhar, sim. A Bíblia, inclusive, vai dizer que quem não trabalha, Também não coma. Né? Não vai se encostar no outro. Faz parte, né? Então, trabalhar é preciso. Mas ele diz que se o foco da sua vida estiver no seu trabalho, é vaidade. Ele usa essa palavra, né? Vai chegar no mesmo ponto que ele começou falando lá, Claro, que é melhor. ele vai falar. Vai para o mesmo lugar que todos Tudo vão. vai terminar na realidade da morte. Sim. Ele falou, você vai morrer igual né, qualquer um, né? Sim. Enfim, queridos, ele diz que o trabalho não pode ser a razão da vida de ninguém, porque o trabalho não vai te livrar da morte. Sim, ele que faz é parte, onde, né? Faz parte, né? Como dizer, é o trajeto, né? É o percurso. Jó, no livro de Jó, está escrito assim, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá, para onde vai depois que a gente morre, né? Sim. É muito significativo isso, né? E é interessante, Mirtz, que nem o que você possuiu aqui, se não for uma constituição daquilo que nós vamos falar, chegando diante de Deus, você não levou nada. Não leva nada. Daquilo que você... Isso que ele está falando aí, que é enfadonho, é porque não vai acrescentar nada quando você estiver... Onde você vai estar na presença de Deus. Quando a gente voltar para de onde viemos. De onde saímos. Eu vou chamar um intervalo bem rápido e a gente volta já. Estamos de volta e nós estamos falando do livro que a gente chamou de O Mais Azedo da Bíblia, mas nós estamos falando com alegria, né? Sim. A gente não está aqui se lamentando porque eu acho que ele foi escrito com esse objetivo mesmo, sabe? Posicionar o homem a se questionar, dizer qual é o sentido da minha vida. Sim. O que eu estou fazendo aqui? E o que eu estou deixando, porque inclusive ele vai falar que de uma geração para outra, às vezes, não vai haver mais memória nenhuma, nem vai se lembrar. E eu acho assim, tem muita lógica. Por exemplo, se você perguntar para mim sobre meu bisavô, eu não sei o nome dele.
Esquece. Nem dos Sim. dois lados, Sim. sabe? E não porque alguém já não tenha dito, mas é porque isso não entrou no rol de importância da minha vida, não é assim? Ou até foi importante numa época, mas a vida é para frente, né? A própria palavra de Deus, Mirtz, ela nos diz, esquece as coisas que para trás ficam e avança para as que diante você estão. Então, nós somos assim para frente. Se você perguntar para mim hoje, qual que é a melhor fase da tua vida, eu vou dizer hoje. Sim, porque nós somos trabalhados para isso, né? E a gente, algumas coisas que marcam e que a gente quer guardar e tudo, elas não se seguram, Sim. sabe? Você quer contar para uma geração. Hoje eu gostaria de contar algumas histórias, gostaria não, eu gosto e tento e faço de contar algumas histórias da minha vida para os meus netos. Mas né? às vezes você vai contar uma história para o seu neto hoje e para eles não tem o sentido. Algumas coisas não, mas outras sim, porque aquilo que a gente souber A história linkar, da família, né? né? Quem era isso ou aquilo, tem até um momento que importa, Sim. né? Na idade que eles estão. Sim. Por exemplo, eles estão em fase escolar de primeiro Sim. grau, então não é raro eles estarem perguntando para o avô, para mim, como é que você era na escola? O que é que você sim. fazia? Você era comportada? Ou você Te isso? leva de volta, né? lá, Ou né? você... né? Enfim, tem coisas assim. Tem coisas que interessam para eles que a gente faz hoje, só. Sim. Né? E para os filhos da gente, o interesse não é o mesmo, né? Aquilo que valorizou, aquilo que foi uma fase tão boa da nossa vida, né? Eu também já contei isso. Eu falei, eu joguei basquete na seleção... Sim. Paranaense. Sim. Então, eu tinha troféus, medalhas, a nossa equipe era uma equipe campeã. Sim. Assim que eu me casei, eu coloquei tudo na parede. Tinha um canto, porque eu estava deixando, mas eu mesma queria olhar para elas, sim. porque eu só parei de jogar quando eu me casei. Sim. E elas ficaram lá quando as minhas filhas nasceram e tudo. Enquanto elas eram pequenas, eu queria contar essa história, né? Assim que eu mudei de casa, eu já não pendurei mais. Né? Hoje, nós estamos conversando aqui, eu não sei onde elas estão. Sim. Porque elas não interessam mais para mim, não interessam mais para minhas filhas. E meus netos, eu só falei uma vez de passar, eu só joguei basquete, quando eles Só me contou chamam como para história jogar, mesmo. né? Então, tem coisas que vão se perder. E sabe, e foram tão importantes. Gente, foi uma fase da minha vida que eu amei. Sim. Sabe? E fica na história mesmo. É interessante a gente contar para a família que a gente consegue manter um pouquinho, né, Mirtz? Mas o que ele está falando aí é que de uma geração para outra, eles têm, se eles começarem a olhar para o passado, para essas histórias, eles não avançam, Mirtz. Então, eles têm que avançar. E o interesse Deus já faz isso. também. Momentâneo. Deus já faz isso. Já pensou, você saudosista, lembrando da sua avó, lembrando do seu avô, perdendo o melhor momento da vida agora, né? Mas isso pode acontecer com você quando você pensar que, eu estou fazendo, porque tem gente que pensa assim, estou escrevendo a minha história. Estou vendo porque eu vou deixar esse legado. O legado vai ser em outro ângulo, porque se o seu legado for fruto do seu trabalho, como nós falamos, sim. O teu filho vai ficar grato de você ter deixado um apartamento, uma casa linda para você. Sim, faz parte. Mas para o teu neto, quem deixou foi o pai dele. Acabou a tua história, não é verdade, sim. Conceição? E falando em legado, Mirtz, o legado real é o que você consegue incutir no caráter, na pessoa dele, o que eles conseguem conhecer. Isso eles levam. Por exemplo, o que você consegue ensinar para o teu neto, para a tua neta, de virtudes que Deus te deu, ficam. Essas coisas costumo dizer que são eternas, porque vão passando de geração a geração. Agora, então ele diz, vamos buscar o sentido então em Mas outras não material, coisas, né? né? Sim. Ele diz, quem sabe na sabedoria. Quem sabe, ele era sábio. Então, o capítulo 1, verso 17, ele diz assim, apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era um desejo vão. Ele até diz assim, isso é correr atrás do vento, vaidade, é a palavra que ele mais usa. É como se ele dissesse assim, toma cuidado, porque isso vai te levar a ser uma pessoa orgulhosa daquilo que você fez. E não só isso, sabe o que mais, Conceição? Porque conhecimento é bom, gente. Sim. Eu vou falar que é muito bom. Mas conhecimento. não orgulho, né? Ter boa educação também. Sim. A só cultura, que, né? Isso não pode dar o sentido único para a sua vida. É como se ele dissesse, isso não me preenche. Né? Sempre é o sentido total, o foco, Sim. né? Porque você sabia que nesse universo que nós vivemos hoje, né, em 2024,
só 25% desse universo é de conhecimento do ser humano. Sim. Os outros 75% estão no Ninguém campo sabe. da fé, da pesquisa, de saber lá do quê, né? Nada concreto. Até os maiores cientistas hoje sabem que existem princípios que não foram descobertos, né? Sim. E também sabem que muitos que estão sendo descobertos agora, como se fosse um acontecimento novo, já aconteceu no passado. São as duas fases. E né? não pense, por que ele está dizendo? Porque ele vai dizer, o maior sábio de todos, seja o que for, também vai morrer. Sim, Sempre vai vai no mesmo acabar lugar. na mesma casa, tá? Sim. Então, você pode dizer, uau, será que ele começou a escrever esse livro num dia que ele estava depressivo? Não, né? ele era. Não, né? não. Estava muito, muito bem de situação, né? E sabe, ele vai nos mostrar uma coisa que o ser humano é mesmo. Se eu gosto do meu trabalho, eu quero trabalhar mais. Sim. Se eu estou adquirindo a sabedoria, eu quero mais saber sabedoria, mais. sim. Ele vai dizer que o ser humano é insaciável, né, Não se nas cansa, coisas, não se sim. cansa. Não se preenche. na verdade. Vamos mais um pouco de Eclesiastes, porque o nosso foco é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 2, a partir do 10, diz assim: tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhe neguei. Não privei o meu coração de alegria alguma. O meu coração se alegrou por todo o meu trabalho e do proveito do meu trabalho. Então eu olhei para todas as obras que a minha mão havia feito, como também para o trabalho em que eu apliquei a fazê-las. Eis que tudo era vaidade e desejo vão, e proveito nenhum havia debaixo do sol. Virei-me para contemplar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que já se fez. Simples Eu assim, estava né? dizendo, o meu fim, quer dizer, eu corri e não mudei a história, eu vou para o mesmo lugar. Não, e ele fala, Né? e sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, aquele que vier depois de mim, sabe, vai chegar à mesma conclusão, né? Sim. O que ele vai fazer tão de novo assim, né? E a gente vai... Sim. Então, e ele continuou procurando, né? Sim, a busca continua. A busca continua. Aí ele pensa numa coisa assim que é muito necessária, dinheiro. Será que dinheiro dá sentido à vida? Aí ele escreve assim, capítulo 5 de Eclesiastes, versos 10 e 11. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Quando se multiplicam os bens, multiplicam-se também os que comem, e que proveito tem o seu dono, se não de vê-los com os seus olhos? Aumentou o reinado, aumentaram os súditos, quer dizer, tudo que ele Aumentou trabalhou, gasto. aumentou o gasto. E isso é normal na vida do ser humano. Por isso que é bom a gente refletir sobre esse tipo de assunto. Quem não tem isso na vida? Dinheiro Esse é bom, problema? gente, dinheiro é bom. Mas o que é o Não dinheiro? sacia, Ele está dizendo, né? dinheiro é o que ele é, é uma moeda de troca. Sim. Tá? Ele não pode dar sentido à Sim. nossa vida, Sim. né? Sabe por quê? Porque dinheiro também, por maior quantidade que ela seja, também Não satisfaz. Não satisfaz e pode acabar. Sim. E às tem vezes também pessoas se que tornam... acabam com a vida deles porque perderam dinheiro. Exatamente, é isso que eu ia falar. Às vezes, muito dinheiro é um grande problema. Nós conhecemos grandes pessoas que vivem uma vida fechada porque tem receio de conviver, porque tem muito dinheiro. Então, inibe até uma convivência social, uma vida mais simples. Poucos são os que deixam o fato de ter muito dinheiro e tem uma vida de contato, de simplicidade. Aproveita no dia a mais. dia. Bom, o Aproveita próprio mais. Salomão que escreveu, no verso 12 desse mesmo capítulo 5, ele vai dizer assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a saciedade do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que eu vi debaixo do sol. Riquezas foram guardadas por seu dono para o seu próprio dano. As mesmas riquezas se perderam por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Ele está dizendo uma coisa que todo mundo já experimentou e conhece Sim. nessa vida, sabe? Famílias que 2, 3 gerações trabalharam para construir um
adultério, Sim. ter muito dinheiro e um filho fazendo tudo errado, Tudo, destruir né? tudo. Sim, né? tem esse risco. E também, Mirtz, a questão de usufruir. Quando você tem muito dinheiro, tem muita riqueza, você usufrui pouco disso. Por exemplo, tem uma história até bonita que se conta da fazenda, e aí se pergunta, tem uma fazenda muito luxuosa, muito cheia de coisas, quem usufrui dessa fazenda de um milionário? É o caseiro. O filho do caseiro nada na piscina. O dono da fazenda tem tantas fazendas que ele não usufrui daquela. Você entende? Quem usufrui uma história é quem está coerente, né? cuidando. Então, na vida, nós devemos refletir sobre isso. Você está usufruindo da própria vida com todas essas coisas que nós estamos falando aqui? Porque ele do não tá, percurso, né? ele não está dizendo que são coisas ruins, e nada Faz disso parte, em si só. né? Sim. Trabalhar, ter sabedoria, ter dinheiro, tudo muito Não bom. é problema, né? Desde que este não seja o foco da sua vida. Sim. Né? Porque não pode estar tudo isso, porque ele diz que existe uma realidade chamada morte. Ele sempre volta aí. E o nosso coração anseia por eternidade. Sim. Pensa, quando as coisas estão boas demais aqui na vida, a gente quer que ela continue para sempre, você não quer morrer. Aliás, nem quando está ruim as pessoas Não querem quer. sair daqui. Ninguém né? quer, na verdade. Né? Então, no nosso DNA já tem essa vontade, esse peso da eternidade, Sim, sabe? porque Deus fez isso no nosso coração, né, Mirce? A gente anseia por isso. Então, o né? nosso coração foi feito e só Deus pode encher o nosso coração, né? Então, ele diz assim que a história aqui é onde aplicar o nosso coração. Sim. Né? Eu costumo falar também, Mirtz, do investimento nas coisas eternas, que são as coisas que são. Né? Você pode investir em tudo que você quiser aqui, pode ter o dinheiro, mas assim, a tua alma está voltada para as coisas eternas, não para o dinheiro, né? Para as coisas que perecem. E nós falamos que ficam, né? que é um livro azedo mesmo, e é muito bom, porque eu até convido você a ler Eclesiastes com outros olhos. Sim. Até, porque você precisa chegar no final do livro. Porque depois dele colocar todas essas coisas, ele não está contando nenhuma inverdade. Não, ele está falando da experiência dele. Está falando dele. da experiência dele, experiência de todos os nós seres humanos debaixo do sol. Sim. E ele vai terminar dizendo que tem sim uma solução, né? Tem saída. Tem saída para isso, né? Então ele diz assim, olha, faça uma análise de todas essas coisas, né? Porque todas essas coisas são correr atrás do vento. Tudo é vaidade. Sim. A única coisa que vai valer a pena é você ter investido naquele que te criou e que vai te levar de volta para ele. Está preparado. Então a gente precisa realmente considerar essas coisas. Então o nosso convite é que você leia Eclesiastes com outros olhos, né? Sim. E volte a estar conosco num outro programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.